Olá! Nosso tema de discussão agora é a confusão enquanto espécie de pagamento normal indireto, portanto, tema vinculado ao direito civil obrigações. Quando nós discutimos confusão, nós estamos identificando aquele instituto jurídico onde a mesma pessoa passa a ser credora e devedora de si mesma. Ou seja, numa obrigação civil comum, nós temos o devedor com um patrimônio específico transmitindo através do pagamento, ou seja, através do pagamento que pode ser representado pelo cumprimento da prestação ou não, transmitindo ao credor esse patrimônio representado pelo conteúdo da prestação. Nesse caso, nós temos uma pessoa, um sujeito, pessoa jurídica ou pessoa física, um sujeito melhor, no polo passivo, um ou mais, e outro ou outros no polo ativo. Portanto, nós temos no cumprimento da obrigação ou na extinção da obrigação civil, o encaminhamento da prestação do patrimônio do devedor para o credor. O que ocorre na confusão é que a mesma pessoa, o mesmo sujeito, está no polo passivo e no polo ativo. Então, não há como se falar em transmissão desse patrimônio. Onde, quando, como acontece essa modalidade de extinção da obrigação civil? Então, acontece tanto em decorrência de causa-mortes como ato entre vivos. Causa-mortes. O filho emprestou do pai 100 mil reais para que no dia 10 de novembro de 2020 realizasse o pagamento. Antes da data do pagamento, o pai acabou falecendo e o único herdeiro, o único filho, o único descendente, o único herdeiro possível é justamente o devedor. Quando qualquer um de nós incorre em óbito, ocorre o fim da personalidade jurídica, mas o patrimônio que nos competia é transmitido aos sucessores, de forma hereditária, forma comum, legal, legítima, ou de modo testamental ou testamentário. Nesse caso, o filho era o único herdeiro e, portanto, ele deixa de ser só devedor e passa a ser credor de si mesmo. Então, nós temos um exemplo aqui onde a mesma pessoa é credora e devedora de si mesmo, ocorreu a confusão patrimonial. Essa confusão, ela se materializa no sentido de extinguir a obrigação civil. Só que essa extinção, ela tem o mote de neutralizar a prestação. Outros exemplos nós poderíamos trazer aqui, como aquele em que ocorre a transmissão do devedor, do devedor para outra pessoa envolvendo o seu débito, ou o credor transmitindo o seu crédito para outra pessoa, exatamente através da assunção de dívida e da cessão de crédito, na qual vai se transmitindo a obrigação de tal forma que chegou às mãos do devedor o crédito que era devido por ele mesmo. Isso ocorre tanto por cessão de crédito, no exemplo, mas também pode ocorrer por endosso. Então, se nós temos um cheque, cheque nós sabemos é uma ordem de pagamento à vista. Mesmo assim, é usual no nosso cotidiano que algumas pessoas ainda façam uso do cheque predatado. Então, imagina que eu emiti um cheque predatado para o João predatado para o João. O João transmitiu esse cheque para o Antônio, que transmitiu para a Maria, que transmitiu para o Joaquim, e assim foi. Passou por várias pessoas, até que no dia em que deveria ser descontado o cheque, alguém que me deve me dá em pagamento o próprio cheque que eu emiti. Então não tem sentido que eu vá ao banco depositar e descontar um cheque da minha própria conta, porque eu sou devedora e credora de mim mesma. Então, nesse caso, houve a confusão patrimonial e, portanto, a extinção da dívida, no sentido de neutralizá-la. Por que o 381, que trabalha esse conceito que a gente viu há pouco, mais o 384, dá essa
ideia de neutralização e não de extinção definitiva. Justamente porque, imagina que hoje eu encontro a Maria de Lourdes e a Maria de Lourdes é minha credora. Eu ainda não ia descontar o cheque, entrego o cheque para ela e ela vai ao banco sacar a cártula. Então, o que acontece nesse caso? Ao tempo em que eu era credora e devedora de mim mesma, deixei de ser. E aí, portanto, volta a ser devida essa dívida. Portanto, sempre, todas as vezes que nós falarmos em confusão patrimonial, Instituto do Direito das Obrigações, nós vamos somar o 381 mais o 384. Então, no 381, extingue-se a obrigação desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor. E no 384, cessando a confusão, para logo se reestabelece com todos os seus acessórios a obrigação anterior. Por isso que o efeito da confusão patrimonial do direito das obrigações é mera neutralização, porque a partir do momento que deixa de ser o devedor e credor de si mesma ou de si mesmo, volta a ser devida a dívida. Temos aqui ainda o seguinte detalhe: essa confusão ela pode ser de toda a dívida ou de parte dela. Então, a confusão pode ser total ou patrimonial. A confusão total, ela identifica a quitação, melhor dizendo, a extinção com sentido de neutralização de todo o débito, que seria o exemplo do filho que devia os 100 mil reais para o pai. Agora, se ele não fosse o único filho e tivesse uma irmã, tivesse a Maria como irmã, aí o que ocorreu com o João, irmão da Maria, que devia os 100 mil para o pai? Com o falecimento do pai, automaticamente o patrimônio dele se repassou aos seus descendentes. Qual o direito que é resguardado referente a esse crédito de 100 mil reais? Para Maria, se o pai é viúvo, por exemplo, a Maria, a irmã, vai ter direito ao crédito de 50% dos 100 mil, portanto, 50 mil reais. E o João, que era devedor e agora passou a ser credor parcial de si mesmo, ele teve a confusão patrimonial referente aos 50 mil. Então, exemplo de confusão patrimonial parcial. Conforme o 382, então, a confusão pode verificar-se a respeito de toda a dívida ou só de parte dela. Então, são essas duas espécies assim identificadas. Então, é importante frisar que quando nós pensamos na confusão patrimonial, nós temos uma única obrigação civil, portanto, a unidade da relação civil obrigacional, a mesma pessoa é credora e devedora nessa obrigação civil, portanto, qualificando a unicidade de patrimônio, ou a reunião do patrimônio do polo passivo e do polo ativo. Portanto, não há que se falar em dubiedade de patrimônios e, portanto, a confusão faz com que a confusão patrimonial faz com que ocorra a extinção dessa dívida. Tem mais um ponto a ser abordado lá no 383. No 383, nós vamos observar o que acontece quando ocorre a confusão patrimonial entre solidários, entre devedores solidários. Quando nós estudamos a solidariedade, especificamente no 272, no 277 também, nós vimos que tanto na ativa quanto na passiva, se houver a remissão, por exemplo, perdão da dívida, vai abater do valor total, mas continua a solidariedade envolvendo os demais credores ou devedores. Essa ideia se replica aqui no 383, que diz o seguinte: a confusão operada na pessoa do credor ou devedor solidário só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte do crédito ou na dívida, subsistindo quanto mais a solidariedade. Então, se o Pedro emprestou 100 mil reais porque ele formou em direito, quer abrir um escritório de advocacia, quer ornamentar o escritório, alugar sala, então ele vai fazer esse investimento inicial. E ele tem um sócio, certo? E esse sócio é o César. O
César, sócio do João, os dois se responsabilizaram perante o pai do João de forma solidária. Então, o que acontece no caso do óbito do pai do João? A solidariedade, nesse caso, só remanesce, né, o sócio César. Mas imagine que, além do César, ele tem mais uma sócia, que é a Antonina. Então, temos 3 sócios e, portanto, 3 devedores solidários. Então, morreu o credor, pai do João. O que acontece com essa dívida? Então, primeira situação, se o João é o único filho, morrendo o credor, que seria o pai do João, a solidariedade entre a Antonina e o César, ela se mantém. O único efeito para fins do negócio é abater a cota na relação interna que era devida pelo João. Então, se eram 100 mil reais, nós temos 33.333,33, que é abatido do valor total de 100 mil, porque houve a confusão patrimonial parcial. Mas os 66.666,66 são devidos solidariamente por César e Antonina, ok? Se na hipótese ainda nós não tivéssemos um filho único, o João tivesse a irmã, que era a Maria, então essa confusão patrimonial iria abater somente a cota referente à cota dele, tanto na herança quanto no débito, mas referente à proporção da qual ele é credor, ou seja, metade dos 33.333,33, certo? Essa mesma ideia vale para as obrigações divisíveis. Então, é a mesma regra na obrigação solidária para a obrigação indivisível. Lembrando que a obrigação indivisível, nós estudamos esse tema lá no artigo 262, parágrafo único do Código Civil, onde lá no 262, no parágrafo único, só resgatando, o que a gente observou? O mesmo critério se observa nos casos de transação, novação, compensação ou confusão, que é o nosso tema aqui em debate. Então, a confusão, ela abate o valor da cota interna, específica abate do valor total, mas ela mantém a dívida para os outros devedores. Antes de nós encerrarmos esse tema, pessoal, é importante frisar que em outras áreas do direito, por exemplo, no direito de propriedade, vocês vão estudar confusão, mas confusão como outro instituto, porque lá a confusão, então na etimologia da palavra, ela significa fusão, mistura. Então aqui a ideia é a confusão dos patrimônios, enquanto que lá no direito de propriedade a confusão é uma espécie de aquisição da propriedade móvel, quando ocorre a mistura de líquidos ou objetos que não possam se dissociar sendo líquidos. Ok, pessoal? Então, essa é a espécie de pagamento normal indireto chamada de confusão. Até a próxima. Um abraço.